Olá, meus queridos, a graça e a paz, passando por aqui para tratar de mais uma mensagem da Palavra de Deus, né, de algo que mexe aos nossos corações. E eu queria falar um pouco a respeito do Espírito Santo, né? Hoje nós temos várias afirmativas de religiões a respeito do Espírito Santo. Algumas delas dizem que ele é uma força de Deus, não é, que age nas pessoas. Outros dizem que é uma pessoa só que está agindo de três formas. Mas o que é que nós pensamos a respeito disso? Nós, como os reformadores também pensavam, nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque uma pessoa ela tem sentimentos, uma pessoa ela tem vontade própria, uma pessoa ela se entristece, uma pessoa ela escolhe, uma pessoa ela testemunha, ou seja, o Espírito Santo tem uma personalidade. E o que é que os reformadores falavam a respeito do Espírito Santo? Eu vou ler aqui algumas frases de alguns reformadores. Charles Spurgeon dizia: o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, ou seja, ele convence. Ele é uma pessoa, ele não é uma força ativa, ele convence. E diante dessa verdade bíblica, o que é que os congregacionais creem? Nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós cremos que o Espírito Santo é o outro Consolador que o Pai iria enviar ali em João 14, 15, 16. O texto deixa bem claro. E por que essa afirmativa? Porque existem muitas religiões que dizem que ele é apenas uma força ativa, que ele é o poder de Deus que é derramado sobre as pessoas, ou que ele é uma pessoa só que se manifesta de várias formas. E nós não cremos nisso. Nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa que faz parte da Trindade Santa, de um Deus que é único, mas que se divide em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que nós cremos que ele é uma pessoa? Em João 14, verso 26, a palavra de Deus diz que ele ensina. Então uma força ela não ensina. Aqui na minha casa tem uma energia que é uma força elétrica, uma força, e ela não me ensina nada no sentido dela falar comigo, dela me instruir. Em João 15, 26 diz que ele dá testemunho de Cristo. Ele testemunha, ele manifesta a obra de Cristo. Ele faz com que eu e você entenda a obra de Cristo. Então, uma força também ela não ensina, ela não dá testemunho. Em João 16, versículo 7, diz que ele consola. Ele vem nos consolar. Quando nós estamos aflitos, ele nos faz lembrar da palavra de Deus, das promessas, e ele nos consola. No verso 13 do capítulo 16, diz que ele guia. Ele é alguém que vai guiando, ele é alguém que vai nos direcionando. Por isso que Jesus Cristo disse que não nos deixava só, não iríamos deixar a mercê. Não, ele enviou alguém, um outro consolador, que nos guia. O verso 14 diz que ele fala tudo o que tem ouvido. Então, uma força não ouve, uma força não vai falar. Então, nós cremos, como congregacionais que somos, como uma denominação que preza por pregar a palavra de Deus, nós afirmamos, e está isso ali no artigo 20 da nossa minuta de confissão de fé, que irá se tornar, em nome de Jesus, a nossa confissão de fé. Cremos que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem personalidades. Ele se entristece, ele escolhe, ele envia, ele ensina, ele dá testemunho, ele nos guia, ele fala conosco através da sua palavra e está agindo no meio do seu povo. Então, cuidado com aquelas religiões que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Cuidado com aquelas religiões que dizem que o Espírito Santo é um anjo, como tem uma que diz que ele é o anjo Miguel. Tenha cuidado com denominações que dizem que não existe três pessoas, é uma só, ou seja, o Pai se fez do Filho e depois se fez do Espírito Santo e por aí por diante. Então não creia nisso, creia naquilo que as Escrituras nos dizem. Que Deus ele continue nos abençoando em nome de Jesus.